Olá, crianças! Eu sou a professora Marina. Estamos aqui para mais uma aula de matemática e hoje nós vamos estudar as propriedades da adição. O que será essa propriedade da adição? Você já parou para pensar nisso? As propriedades da adição é mais ou menos as estratégias que nós vamos escolher para fazermos as nossas adições, para fazer os nossos cálculos, né? E antes disso, eu quero te convidar a assistir um vídeo bem legal. Vê comigo aí na telinha. Eu já sei que devo somar, mas não percebo como fazer. Preciso ter alguma coisa para contar. Bom, vai buscar algumas pedras e eu vou te ajudar. Podemos começar a resolver as somas com os números mais baixos. É melhor. E depois com os mais altos, não é? Como você resolve este problema? Tenho 11 figurinhas e me deram 7 de presente. Quantas vou ter em total? Pego 11 pedras e vou contando. 11 mais uma, 12, mais uma, 13, mais uma, 14, mais uma, 15, mais uma, 16, mais um, 17 e mais uma, 18. Pronto! Em total, são 18 figurinhas. Olha como eu resolvo fazendo o cálculo. 11 mais 7 igual 18. Você soma primeiro 1 mais 7 e obtém 8. Logo, acrescento 10. E fica com 18, igual que eu. Continuamos com o outro. Tenho 11 carros e me dão outros 11 de presente. Quantos carros vou ter em total? Vê se você pode fazer a conta como eu fiz. Vamos ver. Posso fazer 10 mais 10, 20. E depois somo 2 mais 1, 3. Agora somo 20 mais 3 e dá 23 carrinhos. Ei! Inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Então, viram só, existem estratégias, né? Que um fez de uma forma um cálculo e ela já pensou em fazer diferente, né? Ela juntou lá 10 mais 10, depois juntou as unidades, né? E ela fez o cálculo dela. Chegou também a um resultado e ele já fez aquele cálculo mais rápido, né? E isso são as propriedades, né? Nós utilizamos estratégias, né, da adição. E o que é adição, professora? Acompanha comigo aí na telinha. A adição é uma das principais operações matemáticas, pois com ela podemos conceituar e aprender e compreender as demais operações. Entender suas propriedades nos ajuda, além de resolver problemas, a compreender melhor a operação e as demais que derivam dela, como a multiplicação. As propriedades da adição nós temos aí a propriedade do fechamento, a propriedade comutativa, a propriedade associativa e a propriedade do elemento neutro, que é o que nós vamos estudar hoje, né? Que nós sabemos que existem outras, mas, né, até aqui nós vamos estudar. Vamos ver a propriedade do fechamento da adição. Dizer que uma operação é fechada em determinado conjunto é o mesmo que dizer que, quando operado dois números, o resultado ainda pertencerá ao conjunto desse número. Considerando dois números naturais, por exemplo, a adição desses dois números sempre será um número natural. Veja o exemplo, eu tenho 4 mais 50. Então, eu vou ter 54. Perceberam que aqui ele permaneceu um número natural, ele não mudou para um número racional, não é um número fracionado, ele permanece o mesmo. Então, nós dizemos que é um conjunto, né? No caso dos números naturais. Observe que o número 4 é natural, assim como 50, e o resultado da adição também continua sendo número natural. Assim, podemos afirmar que, no conjunto dos números naturais, a operação de adição é fechada, né? Ficou fechadinho, não entrou nem intruso, não mudou nada, certinho? Lembrem disso que aí você vai saber o que é propriedade do fechamento da adição. Propriedade do fechamento, né? Outros exemplos, tenho 6 mais 60 igual a 66.
eu tenho 70 mais 200 igual a 270. Também não alterou a forma, né? Continua sendo números naturais. E 180 mais 2, 182, né? Permaneceu os mesmos. Agora vamos ver aqui. Lucas tem uma coleção com 200 bolas de futebol. 200 bolas de futebol. Ganhou 20 de seu pai. Quantas bolas ele tem em sua coleção? Ou seja, né? Vem aqui comigo, ele tem 200, certinho, e ele ganhou mais 20, né? Dá para fazer um cálculo mental? Dá, 200 mais 20, 220, né? Como que a gente faz isso aqui na operação? 0 mais 0 permanece o 0. Eu tenho, né, o 0 mais 2, logo eu tenho o 2, né? Porque o 0 aqui, ele só tem um valor posicional, né? 2, não tenho nada para mim adicionar, então permanece o 2. Então, eu tenho 220. O cálculo permaneceu, né? Um número natural, mais o 20 que também é natural, certo? Então, aqui nós temos uma propriedade, né, do fechamento, olha só. Certinho? Agora nós vamos para mais um cálculo. Ana Clara tem 100 adesivos, ganhou 90. Ganhou 90 de Camila. Quantos adesivos ela tem agora? Veja bem, tá sempre, né, fazendo um cálculo simples, que nós podemos dizer, um cálculo fechado, que permanece, né, tudo da mesma forma. 100 mais 90, a gente vai, né, encontrar aí 190, né? Mas aí vamos fazer o cálculo. Eu tenho aqui 100 mais 90, certinho? Então, eu vou fazer a adição. 0 com 0 permanece 0. Não tenho nenhum valor de unidades, né? Então, eu vou ter aqui 9, só permanece o 9, né? Porque o 0 aqui só tem valor posicional para poder formar o 100, certinho? E o 1 desce, então eu tenho 190, né? Vamos ver aí como ficou o cálculo? 190, muito bem. Então, ela tem 190 adesivos, isso mesmo. Vamos ver outros exemplos. Por exemplo, João foi à feira e comprou 40 laranjas, né? Ele comprou 40 laranjas e 20 bananas, né? Ou seja, 40 laranjas mais 20. Vai alterar o valor? Não. 40 mais 20, nós sabemos, né, que é 60. Mas vamos fazer o cálculo. 40 mais 20. Certinho? 0 com 0 permanece 0. 4 mais 2. Eu tenho 4, né? Vou contar a partir do 4, né? Lembram disso? 4, aí eu vou contar 5, 6. E aí eu tenho mais um cálculo, né? E aí nós percebemos que não alterou nada, né? Continua fazendo parte, né, dos números naturais. Ah, professora, tem outros números? Tem. E se eu colocar um número com apenas um algarismo, né? Por exemplo, eu tenho 8 bananas, né? Mais 2 maçãs, né? 8 mais 2, eu vou ter 10, né? Olha só como eu consigo fazer o cálculo mental certinho. E veja bem aqui, eu tenho, né, agora um com 2 algarismos. Por exemplo, Mariana, né? Mariana, ela gosta muito de sorvete. E aí, ela foi lá na sorveteria e comprou vários potes de sorvete para colocar no seu congelador. Ela comprou 12 potes de sorvete, né? Ela comprou 12 potes de sorvete. Mas a colega dela, a Júlia, trouxe para ela mais 10 potes de sorvete. Olha só quantidade de sorvete que ela tem, né? Mais 10 potes de sorvete. E veja bem aqui. Aqui também dá para eu fazer um cálculo mental, certinho, com 2 algarismos. Mas vocês perceberam que
todos eles são números naturais, né? Não altera, olha só. Aqui eu tenho 12 mais 10, eu vou ficar com 22. E se, por exemplo, for um número racional, né? Que não seja um número natural. Como ficaria, professora? Né? Olha só, eu teria 1,50 m e o Joãozinho, ele tem 1,30 m. Eu vou adicionar e eles vão permanecer igual, olha só, vírgula após a vírgula. E eles juntos, eles têm 2,80 m. Certinho? Permaneceu no mesmo grupo, no caso, nos números racionais, né? Porque tem vírgula. Perceberam que aqui não tem nenhuma, né? E aqui já temos. Olha só a diferença. Então, quando eu digo que ela é fechada, é porque o cálculo dela, o número que eu estou adicionando, ele permanece ao mesmo grupo. Se for números naturais, eles vão continuar com números naturais. E se for números racionais, eles vão permanecer números racionais. E se eu disser que Maria, ela tem 3 metros de tecido, né? E João, ele comprou 1,5 m de tecido. 1,5 m de tecido. E quanto eles têm junto? Junto eles vão ter 3 mais 1,5, né? Aqui, olha só, vai ficar como? Vai ficar 4,5. O que tem de diferente aqui? Esse aqui é um número natural e aqui eu tenho um número racional. Então, eu posso dizer que aqui ela não é fechada, porque são números de grupos diferentes. Certinho? Então, nós vamos finalizar por aqui e eu te vejo na próxima aula. Não esqueça, né, de acessar a plataforma Eduque. Nela você pode rever essas aulas quantas vezes você desejar.